sejam todos bem-vindos à próxima aula. Quem vai estar aqui com a gente agora é a nutricionista Lília Graziotin. A Lília é nutricionista, pós-graduanda em atenção integral à saúde da mulher. Ela tem aperfeiçoamento em chefe de cozinha pelo SENAC, é facilitadora do aleitamento materno e é mãe do Henrique, de 5 anos, e do Daniel, de 1 ano e 10 meses. Ela atua em consultório particular e domiciliar e ela é autora do e-book Pratinho do Bebê, que muitos de vocês devem conhecer. A Lília tem um grupo também no Facebook muito bacana, que é o BLW Introdução Alimentar Participativa. Acho que é muito legal vocês participarem, se puderem, né? E ela com certeza vai conseguir tirar mais dúvidas de vocês no grupo também, tá? Hoje ela vai falar pra gente, né? Queria agradecer muito a Lília por aceitar nosso convite, tá aqui com a gente hoje falando sobre um tema muito recorrente, né? O bebê vai estar bem nutrido? Então, que parâmetros que eu uso? Como que a gente pode prever, né? Como que a gente pode responder essa pergunta aí tão frequente entre as famílias, tá bom? Espero que vocês gostem da aula dela. Tenham todos uma ótima aula e a gente se vê. Até a próxima! Olá, eu sou a Lília Graziotin, sou nutricionista, sou mãe do Henrique de 5 anos e do Daniel de quase 2 anos. Então nós estamos passando ainda pela introdução alimentar aqui em casa. Eu atuo com o aleitamento materno, a orientação da alimentação complementar e alimentação infantil e também a alimentação da família. Eu acredito que é complicado a gente orientar a alimentação de um bebê, né, e não orientar a alimentação da família. O bebê, ele faz parte, ele é um membro dessa família, ele vai estar inserido nas rotinas, né, gerais da família e também, consequentemente, na rotina de alimentação. Então não tem por que a gente fazer orientações separadas, tá? A gente faz uma orientação geral, né, para a família, de acordo, claro, com as habilidades, né, e com o desenvolvimento, com a idade do bebê, mas eu acho muito importante esse trabalho como um todo, até pelo exemplo, né, a família é a base desse bebê, é com essa família que ele vai aprender, né, então, por isso que eu acho muito importante trabalhar de maneira mais geral, tá? Bom, hoje eu vim aqui então para falar sobre uma dúvida que é muito comum surgir, né, realmente acontece durante o período de alimentação complementar, que é se o bebê vai estar bem nutrido com a introdução dos alimentos sólidos, né? Essa dúvida ela surge independente do método que for utilizado de introdução alimentar. Para responder essa dúvida, eu acho importante falar um pouquinho sobre como hoje é orientada, né, então a introdução alimentar, como hoje é recomendada, né, na verdade, que a introdução alimentar seja realizada, tá? Então os órgãos de saúde orientam, né, recomendam que a introdução alimentar ela seja realizada de maneira responsiva, ou seja, o bebê ele é respeitado, né, ele é observado. O adulto ele é um mediador, né, um facilitador, então o adulto ele precisa observar os sinais que o bebê dá de aceitação dos alimentos e respeitar também os sinais, né, de fome e saciedade desse bebê. Então tem toda essa questão de empatia, né, de se colocar lá no lugar do bebê também e entender como que ele está reagindo a esse momento, tá? Quando a gente fala da introdução alimentar e se o bebê vai estar bem nutrido, né, durante esse período, é importante também lembrar sobre o aleitamento materno. Do 0 aos 6 meses, o aleitamento materno ele é recomendado exclusivamente, né, e em livre demanda, sem horários determinados para o bebê mamar. E o bebê, ele regula a sua ingestão de leite, né? Eles já têm uma autorregulação da alimentação, eles já nascem com essa autorregulação. Então, durante o período de aleitamento materno exclusivo, o bebê ele vai mamar a quantidade que ele achar que, né, ele necessita, ele vai iniciar a mamada por conta própria e ele vai terminar a mamada também quando ele quiser.
tá? Isso, ele só, com a livre demanda, ele só está aprimorando, né, esses mecanismos de fome e saciedade. Quando a gente não força um bebê a comer, quando a gente deixa que o bebê ele conduza, né, a quantidade que ele vai comer dos alimentos durante o período de introdução alimentar, a gente só está reforçando, né, essa capacidade de autorregulação dos mecanismos de fome e saciedade. Isso é muito importante, né? Porque na vida adulta a gente acaba perdendo, né? Ao longo do tempo a gente acaba perdendo essa capacidade e todos deveríamos comer dessa maneira. Ou seja, a gente vai comer quando sente fome até se sentir saciado e só voltar a comer quando tiver fome de novo. Né? Isso seria realmente o ideal. Então, quando a gente respeita o bebê, quando a gente não impõe quantidades, a gente tá respeitando e tá dando a oportunidade de ele conseguir regular isso, tá? A introdução alimentar hoje, ela precisa ser realizada, né, ou precisa ser vista, na verdade, de maneira mais ampla. Não apenas com a ingestão de nutrientes e com o objetivo, então, de suprir as necessidades nutricionais da criança. É claro que é importante o estado nutricional dessa criança, né? Mas existem outros fatores também importantes, como a formação de hábitos, que inicia nessa fase, né, muito importante, vai determinar também, a alimentação complementar, ela determina, né, ou faz parte de outros fatores que também vão determinar a maneira como essa criança ela vai se relacionar com os alimentos, desde agora até a vida adulta. Tem um papel também fundamental no desenvolvimento das crianças, então a partir das experiências, né, das experiências sensoriais que elas têm com os alimentos, em questão de textura, sabor, em questão de aromas, né, também fazem parte do desenvolvimento desse bebê e vão trazer benefícios, né? Então essa visão mais ampla da introdução alimentar é uma visão que vai facilitar, né, que vai tornar esse momento, né, esse período, algo mais natural, né, algo mais tranquilo para todas as partes, né, tanto para o bebê quanto para os cuidadores, né, sejam pais, mães, enfim, os familiares, né, que vão estar envolvidos nesse processo, tá? Então acho que é bastante importante a gente pensar nisso também, tá? Para responder essa questão, né, do estado nutricional da criança, né, se ela vai estar bem nutrida ou não, eu vou trazer alguns fatores, né, e vou expor para vocês, enfim, o que eu acredito que garantem, tá, que o bebê ele esteja bem nutrido e que a introdução alimentar cumpra o seu papel, né, de fazer toda essa formação de hábitos no bebê, tá? A primeira delas, o primeiro fator que eu acredito é a maneira como a gente enxerga o aleitamento materno dentro da introdução alimentar. Do 0 aos 6 meses, a recomendação é que o bebê receba somente leite materno em livre demanda, tá? Dos 6 aos 12 meses, então, o leite materno ele continua tendo um papel super importante. Na verdade, ele tem um papel de principal alimento na alimentação do bebê, tá? Na rotina alimentar do bebê. Então, ele não vai diminuir ou, enfim, perder, né, propriedades, tá? Ele não fica fraco, né? Ele continua suprindo as necessidades do bebê. O leite materno, mais a quantidade que o bebê ingere, né, que ele decide ingerir de alimentos sólidos, né, vai ser suficiente para a nutrição desse bebê, tá? Se a gente for comparar, né, o leite materno, que é um alimento super completo, né, se a gente for tentar comparar ele, então, com qualquer alimento que o bebê ele vai ingerir, ele vai comer ali no início da introdução alimentar, não tem como, é incomparável. É incomparável a composição nutricional e todos os benefícios que o leite materno vai trazer para o bebê, com daqui a pouco 1 ou 2 alimentos, né, que o bebê vai comer um pouquinho mais no início da introdução alimentar, né? É ilusão a gente achar, e até frustrante, né, a gente achar que um bebê ele vai comer uma grande quantidade de alimento no período de introdução alimentar. Eles vão passar por várias fases, né? Isso é perfeitamente comum. E a grande maioria demora um pouquinho, né? Demora um tempo até fazer até ter essa aceitação, né, do alimento, na verdade,
tá? Então eles demoram um pouco para reconhecer, né? Até que o alimento ele mata a fome, ele vai saciar, né? Isso não é de uma hora para outra que vai acontecer. Então é importante também a gente pensar nisso, tá? Duas questões sobre o leite materno. Bebê com fome não come, né? No início eles não sabem, como eu falei, no início eles não sabem que o alimento sólido vai saciar, então não adianta a gente deixar o bebê com fome achando que ele vai comer mais, tá? Então pode amamentar antes, durante e depois, né? Enfim, o momento das refeições, tá? Outra questão também importante da gente discutir é nunca trocar uma mamada por uma refeição, né? Não adianta a gente fazer essa troca, né? Não vai funcionar fazer essa troca, tá? Então, como eu falei também, não tem como a gente comparar a qualidade nutricional do leite materno e a qualidade, daqui a pouco, nutricional de alguns alimentos que o bebê vai comer, né? Por que é importante a gente manter, então, o leite materno como principal alimento? Para o bebê ele ir conhecendo, né, os alimentos, tá? Ele ir tendo todo esse contato inicial, né? Para quê? Para quando ele precisar se nutrir somente de alimentos sólidos, ele saber como fazer isso de maneira saudável, né? De maneira adequada, tá? Então, por isso que é tão importante, né? Fora que ele vai estar bem nutrido com o leite, a aceitação geralmente é muito boa, né? O bebê mama mais, e aí quando a gente fala assim, quando vê alguma fala ou vem, né, enfim, algum relato de familiares que o bebê não está querendo comer, mas está só mamando, a gente pensa, opa, que bom que tem o leite materno, né, que vai suprir as necessidades, tá? Então é importante a gente pensar nesse papel do leite e acreditar, né, que ele vai realmente satisfazer as necessidades do bebê, tá? Bom, outro ponto que eu também acho que tem que ser discutido, né, na questão de bebês bem nutridos é o papel do cuidador, né? Qual que é o papel do cuidador dentro da introdução alimentar, né? Eu falo isso por quê? Porque o bebê ele precisa ter uma variedade, ele precisa receber uma variedade de alimentos saudáveis. E quem vai ofertar esses alimentos é o cuidador, né? Seja a família, enfim, seja ali o ambiente onde ele está inserido, tá? Então, o papel dessa pessoa que vai estar acompanhando, que vai estar conduzindo, que vai estar auxiliando, né, o bebê durante a introdução alimentar, é de oferecer, então, os alimentos saudáveis, nutritivos, né, de maneira segura. A segurança do bebê durante a introdução alimentar é obrigação do cuidador. Então, esse é o papel do cuidador, né? E tem um outro papel muito importante que é de respeitar o bebê, de nunca forçar, né? Quando a gente força um bebê a comer, esse bebê ele não está, essa criança ele não está nem percebendo o que ele está comendo, ele não está percebendo o quanto que ele está comendo, né? Então ele não sabe nem para que está servindo aquilo, né? E isso pode levar o bebê a comer demais, a comer uma quantidade muito exagerada de alimentos. Então não é legal, né? Não é uma prática aconselhada, né? Recomendada hoje em dia, tá? Então melhor mesmo é deixar que o bebê ele decida por si só a quantidade que ele vai comer dentre os alimentos que são oferecidos a ele, tá? Então o papel desse cuidador é muito importante, né? O papel da família, né, na introdução alimentar é dar o exemplo também, né, para o bebê. Crianças pequenas, elas não aprendem por orientação, né? Elas aprendem muito pouco por orientação. Elas vão aprender muito mais pelo exemplo que elas estão recebendo daqueles familiares, tá? Então, por isso que eu digo que é muito difícil a gente separar a comida da família e a comida do bebê. Poxa, por que, né, eu tô vendo os meus familiares comerem tal coisa e eu tenho que comer outra coisa que daqui a pouco não é nem um pouco atrativa, né? Ela tem o mesmo sabor, ela tem a mesma textura, ela tem a mesma cor, né? E o prato dos meus familiares é tão diferente do meu, tá? Então é importante que a criança consiga se alimentar da refeição da família, né? Como eu disse antes, isso é perfeitamente possível de fazer, né? A recomendação também é que o bebê ele já comece a comer os alimentos habitualmente consumidos pela família de maneira adequada, né? Claro,
de maneira adequada ao seu desenvolvimento, às suas capacidades. Então ele pode sim comer a comida da família. Eu vou dar um exemplo, né? O que a gente sabe hoje, tá? Que a recomendação do consumo de sódio, né? Do sal, vamos falar do sal de cozinha, né? O sal de mesa. Ele não é recomendado até os 12 meses, tá? Então não é recomendado adicionar sal aos alimentos da criança até os 12 meses, né? Para a gente poder ter uma comida da família e do bebê, ou a família ela vai se adaptar a comer alimentos sem sal, né? Ou você pode fazer adaptações diárias, né? A gente pode simplesmente cozinhar os alimentos, vou dar o exemplo de um feijão, né? Pode cozinhar o feijão e temperar com sal apenas no final, tira a quantidade do bebê, tira a quantidade que vai para a família, né? E a do bebê não tem sal, mas vai ser a mesma comida, né? Vai ser o mesmo alimento, tá? Então é perfeitamente possível fazer isso, tá? Se a família ela tem uma alimentação dita saudável, ou seja, uma alimentação livre de produtos industrializados, livre de produtos ultraprocessados, onde não se abusa de fritura, onde não se utiliza gorduras de má qualidade, tá? Não tem porquê esse bebê ele não ser inserido na alimentação da família. Tá? Ele pode simplesmente entrar na alimentação, né? Então, claro que a gente vai respeitar a oferta gradativa, né? Conforme a aceitação dessa criança principalmente, né? Se acaso a família ela não tem uma alimentação regrada, né? Digamos assim, uma alimentação saudável, eu não vejo motivos melhores para não acontecer uma mudança, né? Ou para acontecer uma mudança, né? Então, essa mudança, né, vai trazer, muitas vezes a introdução alimentar ela traz benefícios para a família toda, tá? A gente vê muito isso, né, a introdução alimentar, o bebê sendo o real motivo aí dos familiares se alimentarem melhor, né, mudarem os hábitos, para poder também dar o exemplo e para poder caminhar junto, né, com o bebê durante esse período, tá, de introdução alimentar, né? Então o papel do cuidador é importante também, né? Para a gente ter bebês bem nutridos, também é necessário, ainda dentro do papel do cuidador, que esse cuidador não crie expectativas irreais, né? No início, principalmente, ou antes da introdução alimentar, tá? Que vá levando de maneira devagar, né? Que entenda, então, que o bebê não vai comer uma grande quantidade, que ele nem tem capacidade, né, gástrica, enfim, de ingerir uma grande quantidade de alimentos, e geralmente aquilo que o adulto acha que o bebê deve comer, ele não vai comer, tá? Então é importante também, para não ser frustrante, para a gente poder então se apegar aí em fatores que realmente importam, tá? E não somente a quantidade, tá? Mais um fator então que eu acho que vai influenciar, né, e a gente pensar em bebês bem nutridos, é a questão das necessidades nutricionais do bebê. De fato, né, claro que aos 6 meses o bebê ele vai aumentar as suas necessidades nutricionais, né, de alguns micronutrientes, né, enfim, em especial se fala muito do ferro e do zinco, né, e também vai aumentar o seu requerimento energético. Tá? O bebê ele tá crescendo, né? Enfim, ele tá se desenvolvendo, ele tá começando a gastar mais energia também, né? Ele já é um pouquinho mais ativo, então realmente essas necessidades nutricionais aumentam, tá? Isso não acontece da noite pro dia, né? E também não é assim, hoje o bebê precisa de tanto, amanhã ele já precisa de tanto mais, né? Então é algo que a gente tem tempo, né, para apresentar os alimentos e para ir suprindo, né, aos poucos a necessidade do bebê e, como eu falei, então mantendo o leite materno como o principal alimento, tá? O bebê, ele também possui reservas, né, dos nutrientes, então um bebê saudável é claro que ele vai estar bem nutrido, sim, né, que não tem essa necessidade louca de querer que ele coma toda uma refeição completa, né, com todos os grupos alimentares da noite para o dia, tá? Existem também as suplementações, né, então algumas recomendações oficiais de suplementação, que é da vitamina D e da suplementação de ferro. Eu aconselho sempre a conversar, então, né, de maneira individual com o nutricionista ou com o pediatra que acompanha o bebê,
para adequar essa recomendação, tá? Então, se for necessário, se não for, enfim, observando sempre o histórico da criança, tá? Vou falar de um outro fator que eu acho muito importante, né? Então, durante aí o período da introdução alimentar, que é a expectativa do ganho de peso, né? Qual que é a expectativa, assim, ou a análise, né? A avaliação que se faz do ganho de peso desse bebê, tá? A gente não pode avaliar o ganho de peso isolado para determinar se um bebê ele vai estar ou não vai estar bem nutrido, tá? Isso é um erro, né? É um erro muito grande. Para a gente avaliar se um bebê ele está bem nutrido, a gente vai precisar observar o desenvolvimento desse bebê, né? Ele é uma criança ativa, né? Ele atinge os marcos de desenvolvimento dentro daquele período aceitável e dentro do período dele, né? Porque cada ser humano é diferente, né? Cada bebê é diferente, cada bebê tem o seu ritmo, tá? Então precisa ser observado e respeitado isso também, né? É observado o biotipo dessa criança, né? É observada a curva, né, de crescimento dessa criança, ou é observado somente se ele está ganhando ou 200, ou 300, ou 500 gramas por mês, né? Enfim, a gente não quer que os bebês sejam obesos, né? A gente quer bebês saudáveis, tá? Então, simplesmente utilizar de estratégias, né, para engordar os bebês não é o adequado, né? A gente precisa formar hábitos, a gente precisa de crianças saudáveis, a gente não precisa simplesmente de mais, né, um aumento aí no número de obesos, tá? Então é preciso, né, é necessário realmente avaliar esse peso de maneira adequada e entender que peso isolado não é parâmetro, tá? Para dizer nem se adulto, né, é bem nutrido ou se crianças são bem nutridas, certo? Lembrar de nunca comparar, né? Não dá pra gente fazer, como eu falei, cada indivíduo é único, então a gente não pode ficar comparando uma criança com a outra, tá? Cada uma tem o seu ritmo de ganho de peso, tá? Então é papel também do cuidador e é papel também do profissional de saúde, né? Observar essa criança de maneira mais global, né? Observar a criança como um todo, tá? Então eu acho que isso também, né, vai garantir que a gente enxergue como o bebê está bem nutricionalmente, né? Se ele está bem nutrido ou se ele não vai estar bem nutrido, tá? Então essa visão é necessária, tá? Essa visão diária no bebê, né? Essa visão afetuosa também, né? Eu acho afetiva, eu acho importante a gente ter com essas crianças para poder, então, dizer se elas estarão bem nutridas ou não, certo? Bom, se a gente for juntar, então, todo esse conjunto, né, que eu falei, tá? Então, manter o aleitamento materno como principal alimento do bebê, né? Manter, então, dentro do possível, a livre demanda, né? No sentido de não restringir o leite materno, para que o bebê ele se alimente mais de sólidos, tá? Garantir a oferta de alimentos que sejam saudáveis, de alimentos nutritivos, manter a oferta variada. A gente tem tanto alimento in natura, né? Por aí, enfim, a gente tem uma variedade tão grande de alimentos saudáveis que eu não vejo a necessidade de incluir industrializados, e não é recomendado, né, incluir industrializados na alimentação do bebê. Então é completamente possível, é possível que a gente faça um cardápio muito variado, que a gente ofereça diferentes alimentos, né, até que a gente consiga formar um prato completo, até que a gente consiga fazer uma refeição com todos os grupos alimentares, né, que o bebê ele vá aceitando mais aos poucos, tá? Então essa oferta variada, né, também dos alimentos, né, e o cuidador ele se colocar ali, né, de maneira adequada no seu papel, e o profissional de saúde e os cuidadores, as mães, enxergarem esse bebê não apenas como o peso, né, não apenas como um número, né, crescente ali de ganho de peso. Eu acho que todo esse conjunto vai manter o bebê bem nutrido, sim,
tá? Com certeza a gente vai ter um bebê ativo, um bebê bem nutrido, um bebê que conhece os alimentos, né? Um bebê que teve a oportunidade de decidir se ele gosta ou se ele não gosta daquele alimento, tá? Claro que depois de diversas ofertas, né? Então a gente vai poder dizer que um bebê não gosta, mas ele tem o direito, né? Todo mundo tem suas preferências alimentares, mas se a gente não dá a oportunidade para o bebê conhecer o alimento, né? Ele não vai conseguir fazer escolhas saudáveis no futuro, tá? Então eu acho que é muito importante, né? Então eu acredito que sim, eu acredito que o bebê ele vai estar bem nutrido dentro de uma introdução alimentar respeitosa, tá? Dentro de uma introdução alimentar feita de maneira empática e afetiva. Bom, eu espero ter trazido então informações relevantes, né? Informações que vocês possam aproveitar aí durante o período de introdução alimentar. Eu me coloco à disposição para responder possíveis dúvidas e até trocar ideias sobre o assunto. Hoje vocês me encontram no Facebook, nas redes sociais, com a página O Pratinho do Bebê, que é uma página onde eu compartilho informações, dicas, orientações sobre todo esse período da alimentação dos bebês, né? Então, alimentação complementar, a questão do aleitamento materno e também a alimentação da família. Compartilho também um pouquinho da rotina da alimentação complementar do meu filho mais novo, né, que foi algo transformador realmente, né, que foi algo que acrescentou para a família toda, porque ela foi feita de uma maneira totalmente empática, totalmente participativa por parte dele, e nós temos benefícios enormes, né, a gente já começa a enxergar isso desde o início, tá? Eu agradeço o convite. É um prazer, uma honra, então, poder participar de um evento que leva tanta informação e que empodera tantas famílias, né, sobre um assunto tão importante também, né, que tem uma importância tão grande na vida das pessoas, né, e no futuro aí dessas crianças, certo? Muito obrigada!